Fala minha rapaziada, tudo certo com vocês? Mais um vídeo do nosso canal e hoje não tem como ser diferente. Vamos falar de Brasil, mas não necessariamente do Brasil. Vamos falar do confronto que o Brasil vai ter contra a Noruega. Noruega passou da Costa do Marfim, jogo difícil. Quem assistiu o jogo sabe que é um jogo difícil. E vamos destrinchar um pouquinho aqui sobre essa Noruega, sobre se eu acho que é um confronto mais fácil do que o Japão, mais difícil. E vocês vão acompanhando comigo. Vou fazer uma análise rápida, tá bom? Para vocês entenderem mais breve possível. Não vou entrar muito em estatística, em nome. Vai ser uma análise bem breve aqui do que eu acho que vai acontecer no jogo, de onde eu acho que são pontos fortes e pontos fracos dessa Noruega. Tá bom? Antes do vídeo começar, deixa o seu like aqui embaixo. Só você rolar a telinha aqui e clicar no seu like. Clique também em se inscrever e no sininho, que aí você recebe todas as notificações quando os vídeos chegam, tá bom? Estão saindo vídeo praticamente todos os dias. Vai ter dia que não vai sair vídeo por conta de outros compromissos, mas sempre que dá vai estar saindo vídeo aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dessa Noruega, vamos falar desse confronto contra o Brasil no domingo às 5 horas. Bom dia para ter um confronto, tá? No domingo e bom horário também às 5 horas, tá? E seguinte... Noruega passa da Costa do Marfim, faz uma primeira fase ali, eu acho que boa para a Noruega. Só lembrando, esse elenco da Noruega, né, esses jogadores da Noruega, é a primeira Copa que eles jogam, então para eles já é muito grande o que eles estão fazendo. A Noruega tinha jogado uma Copa há muito tempo atrás, então já é histórico o que eles estão fazendo. Ter passado da fase de grupo já é histórico. Ter passado da Costa do Marfim nos 16 avos já é histórico e agora eles vão para umas oitavas de final. Então, assim, o próprio Haaland falou depois do jogo que já era histórico enfrentar o Brasil. Outros jogadores também falaram que, porra, talvez seja o ápice da carreira deles enfrentar a seleção brasileira. E se o Japão chegou contra o Brasil com uma sensação de que a gente podia passar, eu acho que a Noruega ela não chega com essa mesma sensação, com essa mesma confiança. Acho que os noruegueses já tem cara, tá bom até aqui, mas a gente pode tentar algo a mais, mas já tá bom até aqui, diferente do que o Japão pensava de que eles poderiam ser até campeões. Essa seleção norueguesa é uma seleção que fez uma primeira fase, onde ganha do Iraque, ganha de Senegal, dois jogos ali, não vou dizer, acho que contra o Iraque é um pouco mais fácil, mas Senegal e Iraque, dois jogos que era para ter ganhado mesmo e ganhou. E aí contra a França vai com o time reserva, eu acho que mesmo com o time titular, dificilmente ganharia da França, mas vai com o time reserva, perde. E eu nem acho que fez um jogo tão mal assim. E aí vem para enfrentar a Costa do Marfim no 16 avos. Eu vou ser bem sincero para você, tá? Essa Noruega, ela não tá me convencendo. Eu acho que em 18 a gente dizia que a seleção belga era a seleção que estava vindo forte, De Bruyne, Lukaku e outros nomes, surpreendeu o Brasil. Em 22 a gente dizia que era a Croácia. Croácia com Modric, jogadores jogando bem, não à toa bateu uma final de Copa, final não, desculpa, em 18 bateu uma final de Copa, em 22 bate uma semifinal de Copa. Então, assim, também era uma seleção forte, também era uma seleção ali que tinha tudo para crescer, elimina o Brasil e bate ali semifinal e em 18 final. E esse ano, acho que todo mundo dizia que aquela seleção que poderia surpreender, que ninguém ia falar, mas que poderia surpreender, era a Noruega. E realmente a Noruega faz uma primeira fase boa, não vou dizer que é ruim, por mais que não tenha feito jogos absurdos, não dá para dizer que foi a primeira fase ruim, foi a primeira fase boa, ficou em segundo colocado num grupo que tinha a França, acho que era meio óbvio que podia acontecer, e já nos 16 avos, quando enfrenta a Costa do Marfim, eu achei que já antes do jogo, já imaginava que era um jogo difícil, já imaginava que era um jogo complicado para essa seleção da Noruega, mas acho que a Costa do Marfim foi muito melhor do que a Noruega. A Noruega teve sim o mérito de fazer o primeiro e depois lá fazer o gol da vitória, mas a Costa do Marfim foi bem melhor. Eu acho que quem assistiu o jogo viu o quanto a Costa do Marfim bateu na Noruega. Não só em finalizações, acho que a Costa do Marfim teve 14 finalizações ou algo do tipo, e também pelo número de escanteios. A Costa do Marfim teve 10 ou mais de 10 escanteios. Então, assim, foi uma seleção que machucou essa Noruega também. E aí a gente para pensar, se a Costa do Marfim fez isso, a Noruega vai enfrentar agora um adversário muito mais difícil. A Noruega vai enfrentar a seleção brasileira. E aí vamos lá. A Noruega ela é muito boa, eu acho que do meio para frente. A gente precisa falar sobre o meio barra ataque da seleção norueguesa. Haaland, obviamente, ali na frente. Não estou entendendo o que o técnico da Noruega está tentando fazer com o Trossard. Acho que o Trossard, sim, é um cara que faz muitos gols, é um cara que aparece muito para finalizar, mas acho que o Trossard ele não é esse
ponta pela direita, como o técnico da seleção norueguesa está tentando fazer. Acho que o Trossard é sim um jogador muito inteligente, um jogador que finaliza muito bem, mas acho que ele jogando ali do lado do Haaland, acho que ele não combina. É um cara muito grandão, não é um cara de velocidade, não é um cara que vai botar a bola para correr. Então, assim, eu acho que o técnico da seleção norueguesa ainda não entendeu qual é a melhor posição para o Trossard. Eu acho que ali tem o Oscar Bob, que era do City, né? Tinha machucado e agora já está bem. Eu acho que ele poderia cumprir essa função de ponta direito. Eu acho que ele ofereceria mais dificuldades para o lateral ou para o zagueiro que fosse marcar ele, mas o Trossard está jogando ali praticamente de ponta, ou talvez um 4-4-2 junto com o Haaland ali no ataque. O meio de campo é um meio de campo muito bom. Obviamente, a gente vai falar do Odegaard aqui, que porra, participa de praticamente todos os gols da seleção norueguesa. É um cara que precisa ser marcado de perto. É uma preocupação para mim, porque quem que vai marcar o Odegaard? Eu acho que não vai ser o Bruno Guimarães, o Odegaard cai muito para a ponta direita, então eu acho que quem faz mais aquela parte ali é o Casemiro, e aí vai ter que tomar cuidado com esse Casemiro, como é que esse Casemiro vai vir? Vai ser um cara que vai aguentar correr ali os 90, 60, 70 minutos atrás do Odegaard? O Odegaard é um cara muito inteligente. As bolas, por exemplo, que o Japão teve, se o Brasil der os mesmos espaços, bolas na área da seleção brasileira, vai sofrer, porque não tem o Eda que tinha o Japão, agora tem o Haaland. O Haaland a gente sabe que ele precisa de uma, duas bolas para fazer um gol. Então, assim, é uma seleção que pode machucar a seleção brasileira. Tem meios de campo melhores, tem atacantes melhores, tem caras que sabem fazer essa bola correr de um lado para o outro. Só que, se a seleção norueguesa ela pode machucar o Brasil, eu não preciso nem dizer o que o Brasil pode fazer com a seleção norueguesa. Por isso eu acho que não é um jogo para se complicar. Acho que se o Brasil fizer um jogo taticamente bem defensivamente, eu acho que é um jogo que o Brasil pode ganhar tranquilo. Por que eu digo isso? Eu acho que se o Brasil abre o placar no início do jogo ou ali no primeiro tempo, vamos imaginar que no primeiro tempo acaba 1-0 o Brasil. O segundo tempo a seleção norueguesa ela já vai ter que vir para o ataque. E aí ela vai sofrer muito nos contra-ataques. Aonde a seleção da Costa do Marfim mais atacou a seleção norueguesa foi pela ponta esquerda, né? Pela lateral direita, no caso, da seleção norueguesa. E por esse lado, a gente tem o Vinícius Júnior, a gente tem o Douglas Santos, ele até sobe bastante, mas ele nem é aquele cara de tanto apoio assim. Ele sobe um pouco, mas tá subindo mais do que eu acho que ele costuma fazer, mas não é aquele cara que vai assustar tanto. Mas tem o Vinícius Júnior, tem geralmente ali o Cunha, que geralmente cai para esse lado, o Paquetá não vai jogar, tava caindo muito por esse lado também. Não sei quem vai ser, se vai ser Danilo, ou se talvez vai vir com o Martinelli, não sei o que o Ancelotti vai fazer. Mas assim, é um lado que o Brasil pode explorar, não tenho dúvida nenhuma que o Vinícius Júnior ele vai criar muito, a não ser que a Noruega faça algo como por exemplo fez o Japão colocando o Tomiyasu para fazer ali como se fosse um zagueiro pela lateral para segurar o Vinícius Júnior, botando 2, 3 caras para marcar ele. Aí eu acho que a Noruega pode anular o Vinícius Júnior. Mas se não tomar cuidado, se fizer um jogo como fez com a Costa do Marfim, isso porque a Costa do Marfim eu não entendi o que aconteceu, que ela não começou com o Diallo como titular. O Diallo entrou depois, foi quem fez um gol, um bonito gol por sinal. Mas eu não entendi porque a Costa do Marfim não entrou com o Diallo. E aí é o que a gente está falando. Se a Costa do Marfim conseguiu machucar essa Noruega, imagino que essa Noruega não vai sofrer com o Brasil. Além disso, eu acho que tem alguns pontos para a gente tomar um certo cuidado. Na ponta esquerda da Noruega tem o Nusa, que é um cara, ele lá na Noruega ele é considerado Neymar norueguês. Então a gente já imagina que é um cara que tem qualidade, não só pelo gol, o primeiro gol que ele fez contra a Costa do Marfim, que foi um puta golaço, mas também pela qualidade que ele tem. E só lembrar que nessa lateral a gente tem o Danilo, que já tem um amarelo, então é preocupante. Eu tomaria um certo cuidado ali. Acho que eu não iria com o Ibañez, continuaria com o Danilo, mas talvez se o Ryan jogar ali na frente, como ele está jogando como titular, eu acho que ele vai ser um cara importante se ele cumprir essa de atacar e defender, de ser o cara que vai defender, que vai voltar para ajudar o Danilo, porque se o Danilo tiver que marcar no 1-1 no USA, eu não tenho dúvida que essa seleção brasileira pode sofrer também. Acho que é um jogo para muitos gols, tá? Acho que é pelo um 3-1, um 4-1 Brasil. Acho que é um jogo para muitos gols. A seleção norueguesa sabe atacar, mas tem a sua parte defensiva que não ajuda muito. E a seleção brasileira sabe atacar, tem uma parte defensiva que eu acho que não vai. Obviamente, é difícil a gente falar que não vai sofrer com uma seleção que tem Trossard, Haaland, Nusa, Odegaard. É difícil a gente falar isso. Mas eu acho que se a seleção brasileira for compacta ali na sua parte defensiva, volante, defesa, o Alisson também for bem nas bolas que chegarem, acho que essa seleção brasileira não tende a sofrer muito. É sim um jogo mais difícil,
Acho que é um jogo mais fácil do que era contra o Japão. Eu acho que tem duas diferenças. Essa seleção norueguesa, ela sai mais pro jogo. É uma seleção que vai dar mais espaço à seleção brasileira, diferente do que o Japão fez. O Japão, e na maioria dos momentos, estava marcando com uma linha de 5, o que dificulta muito para o Brasil criar, seja por baixo, seja por cima. O Brasil só foi conseguir criar com o Japão quando começou a alçar bolas na área, seja pelo Gabriel Magalhães, seja pelo Danilo, que estava subindo toda hora também para fazer cruzamentos. Então essa seleção norueguesa ela vai dar mais espaço para a seleção brasileira. Mas tem que tomar cuidado porque é uma seleção melhor do que a seleção. Acho que não é uma seleção tão é, tecnicamente ali, taticamente, eu acho que não é melhor do que a seleção japonesa. Mas acho que por nomes, separadamente ali, nome por nome, eu acho que é uma seleção melhor, mas acho que o Brasil tira de letra esse jogo de domingo, acho que dá para o Brasil passar tranquilo, e aí nas próximas fases, aí pegando adversários melhores, aí eu acho que o Ancelotti vai precisar pensar em algumas mudanças, Danilo, Douglas Santos, próprio Casimiro, eu acho que ele talvez já caiba algumas mudanças, tá bom? Fiz uma análisezinha rápida aqui para vocês, de onde eu acho que são pontos fortes e pontos fracos, de onde o Brasil vai sofrer, de onde o Brasil pode tirar de letra, tá bom? Antes de você ir embora, se você ainda não deixou o seu gostei, clica aqui no like, se inscreva no canal também, divulga esse vídeo para mais pessoas, para eles entenderem até onde o Brasil vai sofrer com essa seleção norueguesa, tá? Tô gravando esse vídeo na quarta-feira, um dia depois do jogo da seleção norueguesa. Esse vídeo muito provavelmente sai na quinta-feira, tá bom? Então compartilha esse vídeo para os seus amigos entenderem como joga essa seleção norueguesa. E no domingo estaremos todos juntos, torcemos pelo Brasil. E quem sabe na segunda-feira eu apareço aqui para falar de uma classificação, se Deus quiser, de uma classificação da seleção brasileira.